Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência. No dia 20 de fevereiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso a proposta da reforma da Previdência. Entre as mudanças está a criação de uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, com um tempo de transição de até 12 anos. As alterações valem para os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos, inclusive os políticos. Mas uma das críticas é que os militares ficaram de fora nesse primeiro momento e um outro projeto deve ser enviado para essa categoria. Enfim, com essa mudança, com essa reforma, o governo espera gastar menos. Prevê uma redução de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos e também pretende tornar o sistema previdenciário, com contas tão desequilibradas, mais justo e igualitário. Mas o texto da reforma precisa ser aprovado na Câmara e no Senado por pelo menos 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Alguns cientistas políticos acreditam que a análise da proposta deva levar até um ano para que seja aprovada. O governo espera que a votação aconteça ainda neste primeiro semestre. Será? Para participar do programa de hoje, aqui comigo está a Diana Vaz de Lima, que é professora de Contabilidade Pública e de Contabilidade do Setor Previdenciário no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília e pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB. Eu também converso com o Marcos Orione, que é mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo. É autor de vários artigos e obras sobre o direito previdenciário. Olá, boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar o nosso programa, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo no telão uma reportagem que a gente vai mostrar como é que hoje funciona o sistema previdenciário e como é que vai ficar depois dessa reforma da Previdência. Vamos acompanhar aqui. Hoje, o INSS calcula primeiro a média salarial com os 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994 e descarta as contribuições mais baixas. O valor final vai depender do tipo de aposentadoria, que pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Somado a isso, tem ainda o tempo de trabalho do cidadão. Também é possível se aposentar sem desconto no valor do benefício pela regra 8696, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. O que o governo propõe é que a média salarial considere todos os salários desde julho de 1994, inclusive as menores contribuições. Hoje, a idade mínima é de 60 anos para as mulheres, mas o prazo mínimo vai mudar. Sobe 6 meses a cada ano até chegar aos 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, que já é a idade mínima na aposentadoria por idade. O tempo mínimo de contribuição também sobe 6 meses a cada ano até chegar a 20 anos. Dessa forma, quem cumpre os prazos mínimos tem direito a 60% da aposentadoria. Para receber 100%, o trabalhador precisa contribuir por 40 anos. Se passar de 40 anos, recebe mais 100%. Exemplo, um trabalhador que ganha R$ 2.000 de média salarial e que contribuiu por 35 anos. Nesses 35 anos estão os 20 anos obrigatórios e mais 15 anos excedentes. No cálculo fica assim: 35 menos 20 igual a 15. Para cada ano excedente é acrescido 2%, ou seja, 2 vezes 15 igual a 30%. Aí, somam-se 60% básicos mais 30% adicionais igual a 90% do salário. Resultado, 90% de R$ 2.000 dá R$ 1.800. Esse será o valor da aposentadoria desse trabalhador. Professores, bem-vindos mais uma vez. A gente tem muita coisa para abordar nesse programa. Mas a minha primeira pergunta, professor, é por que esse projeto, essa proposta é tão polêmica? Bom, em resumo, porque ela é a mais dura de todas, né? Então, a gente já teve várias discussões, o Brasil já passou por várias reformas previdenciárias, mas nenhuma tão abrangente quanto essa. E também porque vai afetar a vida de todo mundo individualmente, né? Então, quando você ver esses cálculos, essa simples amostragem aí, ela muda para cada pessoa. Depende do quando ela começou a trabalhar, depende do tempo de contribuição que ela tem. E é muito difícil para a maioria das pessoas fazer esse cálculo, adaptar esse cálculo à sua realidade pessoal. Então, quando você traz uma proposta com tantas questões envolvidas, com tanta gente afetada, é natural que ela cause apreensão. E é o que a gente está vivendo hoje. E tem alguns pontos da reforma que são muito polêmicos. Então, as pessoas têm dificuldade de compreender
como é que ela vai ser afetada individualmente. Mas, assim, uma coisa é certa, todos nós vamos ter a nossa cota de sacrifício, todos. Então, aquelas pessoas que estão fazendo a conta para ver se ela está ganhando ou perdendo, já vou adiantando, ela está perdendo. Né? O que a gente está ganhando é coletivamente. Aliás, existe uma expectativa que com a reforma a gente ganhe coletivamente. Se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer. Professor, quais são os impactos no bolso do trabalhador? Porque tem muita gente que está vendo aqui, né, assistindo o programa, e não entendeu, mesmo a gente dando esse exemplo de R$ 2.000, né, de um trabalhador, não está entendendo. Mas qual diretamente vai ser o impacto? Quais são os principais pontos dessa reforma? Marcelo, Diana, é muito bom estar com vocês, falando para a família cristã, né, especialmente porque essa reforma é uma reforma que impacta muito negativamente na vida de todo brasileiro, de toda brasileira simples, e eu diria até que é uma reforma que contradiz os princípios cristãos, assim, de olhar o próximo, de olhar aquele que está em situação de mais dificuldade, aquele que precisa de uma ajuda maior, porque ela é uma reforma que diminui benefícios de pessoas do campo. Então, pessoas do campo terão que fazer contribuições de quem nunca foi exigido, numa quantidade absurda e impossível de ser atingida por essa população. Atinge os idosos e as idosas que estão nos vendo, porque diminui sensivelmente a possibilidade de proteção dessas pessoas, inclusive com benefícios que são benefícios de um salário mínimo e que por uma parcela da população vai cair para R$ 400. Além do que, para essa população haverá uma quantidade muito grande de condições para obter benefícios que não existiam nas regras anteriores. Pessoas terão que contribuir por 40 anos para obter um valor mínimo de benefício. Enfim, é uma idade, aposentadoria por idade, haverá necessidade de ficar mais por 20 anos, hoje nós temos 15 anos, seria suficiente, mas por 20 anos. Essa idade de 62 e 65 anos, ela na verdade não é definitiva, ela passará com o tempo até aumentar pela expectativa de vida. Então, a senhora e o senhor que estão em casa, né, pensam, não, mas 62, 65 é razoável. Não se iludam, porque na verdade é muito mais do que isso e será muito mais do que isso no futuro. Enfim, ela impacta a vida de todos e de todas e diminui os valores de benefícios. Ela não é, e por isso é tão polêmica, ela não é uma reforma da Previdência, especialmente para os mais jovens, para a futura geração atual. Ela é a destruição da Previdência Social no Brasil como nunca se pensou em governo anterior nenhum. Ou seja, o governo diz que é uma PEC, né, que é uma reforma para tornar o sistema previdenciário mais justo e igualitário. Sim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração, mas antes vamos acompanhar aqui. Tem uma entrevista com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele falando sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar aqui no telão. Vamos reduzir as desigualdades, vamos remover os privilégios, vamos aumentar o ritmo de crescimento do país, aumentar a produtividade, a acumulação de capital, gerar empregos. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos. E essa reforma da Previdência é a primeira e a mais importante. Nós vamos melhorar o grau de investimento da economia, nós vamos acelerar os investimentos, nós vamos reduzir estruturalmente o déficit, voltando ao equilíbrio fiscal. Isso permite juros baixos, investimentos mais rápidos, crescimento econômico, geração de empregos. Então, é definitivo, essa reforma é super importante. Professora, o que ele falou vai combater os privilégios? A reforma da Previdência vai combater os privilégios? Vai tornar o sistema mais justo e igualitário, como eles estão afirmando? Então, eu vou fazer um contraponto aqui ao meu colega, né? Eu sou uma estudiosa de contas previdenciárias e inegavelmente, a gente tem um déficit previdenciário que qualquer cidadão tem acesso. Mas, vamos lá, se ela é tão ruim assim do ponto de vista individual, se ela pode provocar esse repactuação social, por que a gente... e o governo faz um discurso tão a favor, né? Então, assim, o governo, como se fosse a fórmula mágica, como se fazer a reforma da Previdência vai resolver todos os problemas do Brasil. Então, assim, eu vou fazer um contraponto desses dois polos, né? Essa afetação da perspectiva individual que o professor colocou, que, nossa, vai acabar vai quebrar esse pacto daqui para frente, né? E essa afirmação do ministro, como se não, peraí,
vai resolver todos os problemas. Então, você fica assim, peraí, eu estou confuso. Vai resolver ou não vai resolver, né? Então, do ponto de vista das contas públicas, o que está sendo feito é um esforço para haver um equilíbrio. Você falou de desequilíbrio e tal, né? Esse desequilíbrio existe há 50 anos. Então, tem 50 anos que o que eu arrecado não é suficiente para pagar o benefício que eu pago. Essa conta funciona hoje assim, 300 bilhões de reais são tirados de outras fontes do governo para fazer essa conta fechar todo ano. Em 10 anos, esse déficit está projetado para 3 trilhões de reais. Aí você fala assim, na perspectiva social, se a sociedade concorda que tem que ser feito esse pagamento, está tudo certo. Eu estou pegando recurso público para garantir uma renda para aquela pessoa que não tenha mais capacidade de trabalhar. E eu estou mantendo, do ponto de vista social, a melhor cobertura do mundo. A Previdência brasileira ela é elogiada internacionalmente porque mais de 80% dos nossos idosos estão cobertos. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, o que a gente vai... Essa é a preocupação do professor. O que vai acontecer com a reforma é que esse cenário pode mudar drasticamente daqui para frente. Por quê? Porque estão sendo exigidas medidas que não eram, e se as pessoas não se adaptarem culturalmente para uma educação nesse sentido, realmente elas vão ficar de fora. Então, esse cenário maravilhoso que o ministro está desenhando, ele pode se transformar num caos social se a nossa sociedade não for preparada para isso, né? Agora, do ponto de vista das contas previdenciárias, algo precisa ser feito, né? Você falou de uma redução de um déficit de 1 trilhão. O governo, ele fala muito mal sobre isso. Ele fala, olha, eu vou economizar 1 trilhão. Peraí, ele não está economizando. Hoje, esse 1 trilhão que ele está, essa alusão que está economizando, na verdade, eu não estou usando em outras áreas. Como a Previdência é de caráter contributivo, a expectativa do ponto de vista constitucional é que o que eu arrecadasse fosse suficiente para pagar o benefício. Como a gente não repactou esse contrato ao longo dos anos, essa conta não está fechando. Então, as gerações deveriam ter sido cobradas à medida que elas foram envelhecendo, à medida que a fecundidade caiu, né? Isso não aconteceu, a gente esperou demais. E aí o governo traz um remédio muito forte. E aquela história, na dose errada, o remédio pode virar veneno. E é essa a preocupação da sociedade. Será que eu não estou transformando esse remédio em um veneno? Professor, você acredita que esse é um remédio desnecessário, que não existe um déficit na Previdência, é só uma má administração? É um veneno. Assim, que é um veneno, que vai matar. A Previdência Social no Brasil, ela vai matar. É uma questão de tempo, porque ele vai fazer coexistir uma Previdência Social com um sistema que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho para gerações novas. Mas, com o tempo, essa cobertura previdenciária vai virar outra coisa. Vai matar mesmo. Então, é um remédio que não é remédio, porque mata o paciente, e ela mata o paciente. É claro que eu e a professora partimos de alguns pressupostos diferentes, e isso é importante, né, a senhora, é importante, porque para que vocês tenham em casa toda a possibilidade de colher argumentos de um e de outro lado e pensar, vai para casa, essa estuda. É a ideia do Aparecida Debate. Né, estudar e assim por diante. Eu parto de um pressuposto, que é um pressuposto, inclusive, lançado pela CPI da Previdência no final do ano de 2017, a CPI, vocês sabem, eles fazem uma CPI lá para verificar um fato, investigar um fato, e fizeram um só para a Previdência que se encerrou em 2017, isso no Congresso, que chegou à conclusão da inexistência do déficit. E aí é claro que tem divergência sobre o que é Previdência, Seguridade, mas eu não vou entrar nisso porque é muito técnico. Mas a ideia de que não haveria um déficit. Eu diria mesmo, e tem uma outra entidade, que é uma Associação Nacional dos Fiscais da União, que são dos auditores fiscais, são aqueles que cobram os tributos, essas pessoas também tem a sua associação, e a associação fala que não existe o déficit. Então, isso é uma situação bastante controvertida e que cabe a cada um levantar sobre isso. Mas digamos que partamos do pressuposto até que houvesse algum déficit. A senhora e o senhor pensam na casa dos senhores. Eu vou fazer um raciocínio que eu não costumo gostar de fazer, porque eu acho muito ruim pensar as contas públicas como se fosse a casa da gente, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas aproximações, porque elas mentem mais do que ajudam. Mas, em todo caso, eu vou fazer um exercício bem simples para atingir a todos. Seria possível que alguém que é devedor, e a senhora conhece, gastasse bilhões de reais com aquilo que seria destinado a ele para o seu provento diário e assim por diante? Seria possível que alguém desviasse aquele dinheiro que iria para ele para gastar nessa despesa específica para outra, se ele tivesse um déficit?
Olha, é dado, por exemplo, que nos últimos 15 anos houve renúncias, ou seja, o governo deixou de arrecadar dinheiro para a Previdência, que totalizam, nesse período, no ano de 2016, só no ano de 2016, 43 bilhões de reais. Senhora e senhor, nem vão nunca imaginar na vida alcançar 43 bilhões de reais. Né? Em 10 anos, quase 100 bilhões de reais. Se você, não deixa isso, vamos pensar uma outra coisa. O dinheiro que vai para a Seguridade, Previdência e Assistência à Saúde, devia só ir para lá. Aí houve uma porção de modificações que tirou 20% e hoje 30% desse dinheiro para qualquer outra despesa. Isso significa, em 2016, 91 bilhões de reais, só no ano de 2016. E cobrança de déficit de banco, de dívida de banco. O banco deve, os bancos, as empresas devem para a Previdência Social. Em 2017, eram 450 bilhões. Se eu somar isso daqui, se fizer uma soma dessas três rubricas, já dá quase 1 trilhão de reais. Quase 3 vezes o que se declara como déficit da Previdência Social. A pergunta que não quer calar é: por que durante tantos anos fazendo coisa errada, ninguém tomou conta? Então tem muita irresponsabilidade fiscal, muita irresponsabilidade política na gestão desses valores. Os bancos, por exemplo, eu acho que essa é uma reforma que beneficia os bancos. Ela é uma reforma feita basicamente para beneficiar os bancos. E para isso empobrecer as pessoas. Isso acaba, por exemplo, fazendo com que as pessoas pensem cada vez mais em previdência privada, por exemplo? Então, um dos reflexos da reforma, e ela até estimula isso, é que haja um estímulo para a previdência complementar. Então, a gente depois pode falar de regras mais específicas, mas como o governo limita o teto do INSS para todos os trabalhadores públicos e privados, ele estimula que quem quiser manter o seu padrão de vida, que acesse a previdência complementar, que ainda é muito básica no Brasil. Nós temos poucas pessoas hoje que vão para a previdência complementar. Mas a gente tem que entender que a maior parte dos brasileiros não teve uma educação financeira ao longo da vida. Então, como é que você convence o pai de família que, além daquela previdência obrigatória que ele faz, ele teria que acessar uma instituição financeira ou uma oportunidade que o governo dê e faça uma contribuição complementar? Então, a maior parte das pessoas não tem conhecimento sobre isso. Isso é muito obscuro para a maioria da população, né? Mas o fato é que, culturalmente, nós não fomos preparados para guardar. O brasileiro não tem essa cultura e daqui para frente ele vai ter que ter. O problema é que a gente está partindo do pressuposto, trazendo uma reforma muito abrangente, que vai afetar pessoalmente todo mundo, numa sociedade que não está financeiramente, culturalmente preparada para essa mudança. Por isso que a gente corre o risco, né, desse cenário traçado pelo ministro, ele venha a ser justamente o contrário, né? Eu tenho a perda da cobertura. Por quê? Porque eu preciso preparar culturalmente, educar as pessoas, educar os jovens que estão nos ouvindo, que eles não dependam do governo. Só que a minha geração, a geração dos meus pais, dos meus avós, fica tranquilo, quando você estiver velho, idoso, você vai ter um amparo, né? E isso pode necessariamente não acontecer daqui para frente. Então, eu acho que o governo, antes de fazer uma reforma tão abrangente, ele deveria fazer uma reforma na educação financeira das pessoas, uma política pública de educação previdenciária. E mais, quando o professor fala de má gestão, eu tenho que ter uma lei de responsabilidade previdenciária. Os políticos têm que assumir, os gestores públicos têm que assumir. Então, paralelamente, isso foi discutido na proposta anterior, que eu tivesse uma legislação, uma lei de responsabilidade previdenciária para esses gestores serem punidos, pelas empresas serem punidas se não cumprirem o seu papel. E isso ficou apagado nessa reforma. Nessa proposta não se fala nisso. O governo tem que trabalhar isso também. Eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouco o senhor continua, e também eu quero entrar na questão que é uma das críticas, né, dessa proposta, que é a questão dos militares. Certo. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre a reforma da Previdência. E aqui comigo está a Diana Vaz de Lima, que é professora de Contabilidade Pública e de Contabilidade do setor previdenciário do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília e pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB. E eu também converso com o Marcos Orione, que é mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, é autor de vários artigos e obras sobre direito previdenciário. Professora, a gente terminou, né, o bloco anterior falando de previdência privada. A professora falou e você não conseguiu falar. Então, eu queria saber sua opinião sobre previdência privada. Você acha que essa reforma acaba privilegiando os bancos e essa questão da reforma da previdência privada?
Obviamente, até porque, na verdade, a previdência privada é aquela que o brasileiro, em geral, não consegue fazer porque não sobra dinheiro para ele fazer. Então, ele não tem esse dinheiro. O que até dificulta muito a organização previdenciária, no nosso caso, é essa dificuldade do dia a dia das pessoas, no finalzinho, ter um dinheiro para fazer a sua organização previdenciária. Então, coisa mais muito do fato, além da questão cultural, mas muito do fato e da nossa questão estruturante. Não sobra nem para o básico, né? A questão da educação financeira. Então, assim, o que acontece é que, como você não tem esse dinheiro no final do mês, o governo vai obrigar uma geração a tirar esse dinheiro. Ao invés de mandar para o governo para fazer previdência social, tirar obrigatoriamente uma parte da geração, isso ainda não está muito claro, que ainda tem que definir uma lei específica, e mandar isso para os bancos, em forma de previdência privada, para alguns benefícios que estão ali previstos. Olha, só a mudança de um sistema para o outro, ou seja, você vai manter aqui previdência social, que é um sistema de solidariedade, explicando melhor. Hoje, quem está na ativa, o seu dinheirinho da contribuição para a previdência ajuda e paga os benefícios de quem está para trás. Aí, se está aqui, você espera que no futuro, você reza, né, ajoelha para que no futuro tenha alguém que pague para você. Hoje, né? Quem está hoje trabalhando, pensar, quando eu virava... Mas só que eles romperam esse pacto de geração. Quando rompe esse pacto de geração, significa que não vai ter alguém específico para pagar para essa gente. Vai todo mundo para o privado, como é que eu vou fazer com aqueles que estão recebendo hoje, que vão receber durante 20 anos e assim por diante? Só aí, Marcelo, só aí, Diana, há uma estimativa de que, no correr do tempo, nós vamos gastar 200% do nosso PIB. Você sabe o que é 200% do nosso PIB, diluído em alguns anos? O PIB hoje é 6,7 trilhões. É quase 14 trilhões de reais que nós já vamos entrar devedores para um sistema que está se dizendo que não deve ser devedor. E mais, essa pessoa que entrar no sistema novo, no Chile aconteceu isso. E aí é muito importante. O nosso modelo é muito baseado no Chile, do chileno. Então A vamos proposta. recuperar A proposta, que já está sofrendo problemas seríssimos, porque os benefícios são muito pequenos, não gerou empregos. Isso é importante por causa da fala do Paulo Guedes. Não gerou empregos. E existe um estudioso da Escola de Negócios, da Faculdade de Negócios e Economia da Universidade do Chile, agora está me escapando o nome específico do professor, mas esse professor diz que lá eles comprometeram cerca de 130% do PIB deles. Não gerou empregos, gerou benefícios que são inferiores ao salário mínimo lá, que é mais ou menos $350, não dá nem $100 os valores que os bancos estão pagando de volta. Então, se não gera emprego, se você está pegando um sistema que já existe há 40 anos e que empobreceu em geral a população com ausência de proteção previdenciária e assim por diante, por que você copia o modelo que hoje em dia que gerou concentração, porque tudo fica lá, hoje são 6 entidades associativas, começaram com 12, viraram 21, houve concentração de capital, que hoje em dia estão com quase que 60% da poupança gerada no Chile e investem fora do país. Porque o capital é volátil, aquele capital volátil é aquele que você bota no banco, aí vai para um lado, vai para o outro, não sei o que lá e tudo mais. Então, no final das contas, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte, nós vamos pagar uma conta para essa geração que hoje está se valendo da Previdência, que vai continuar tendo que se valer, só que essa geração vai ser encolhida na sua proteção previdenciária, e a geração futura, que está entrando no mercado e tudo mais, os nossos jovens, vão pagar para bancos milhares e milhares de dinheiro, sem que com isso gere emprego, sem que com isso você tenha garantias relacionadas ao pagamento, à circulação monetária no país. Enfim, a reforma para os bancos. Ela é uma reforma... E aí eu digo para a senhora e para o senhor, cristãos, me escutem. Por Nossa favor. TV é assistida por todo mundo. Sim, mas eu quero atingir o coração dos cristãos. Os cristãos, escutem o seguinte. Se a gente quer distribuição de renda, se a gente quer redistribuição, não é um sistema que bota todo o nosso dinheiro no sistema financeiro que vai dar conta de fazer distribuição de renda. Há que existir alguma coisa que seja muito melhor do que isso. Então, fiquem desconfiados, porque isso daí serve a alguém. Professor, você concorda com o que ele está Então, falando? eu vou explicar em outras palavras o que ele acabou de dizer. O que prevalece hoje no Brasil é o que a gente chama de princípio da solidariedade. A nossa Previdência foi criada com o princípio da solidariedade. Ou seja, toda a massa de segurados do sistema, todos nós, contribuímos para essa
para esse porquinho, vou chamar essa poupança de porquinho. E essa poupança que a gente contribui, ela paga toda a massa de quem já está aposentado. Princípio da solidariedade. Você não contribui uma cota individual, né? O que você está contribuindo não é uma poupança individual, é uma poupança coletiva. O que vai acontecer? Com a nova proposta, no projeto, colocar o seguinte: para as futuras aposentadorias, eu mudo esse pressuposto. Ele deixa de ser solidariedade para ser princípio de capitalização. Então, as pessoas fariam a sua poupança pessoal. Beneficiário, né? Então, ela teria um benefício básico, coberto ainda pela Previdência Social, que ela contribuiria, e esse benefício vai ser capitalizado, como se fosse uma poupança individual. Então, se esse trabalhador conseguir ficar 40 anos contribuindo, ele leva essa poupança individual quando ele se aposentar. E aí vem a discussão, quando o governo fala de justiça igualitária, será que todos os brasileiros podem ser enquadrados na mesma situação? Será que um pedreiro vai conseguir trabalho com 65 anos de idade? É mais fácil para nós mantermos no mercado de trabalho mais velhos, né? Mas dependendo do trabalho braçal, esse trabalhador, o mercado nem recepciona mais. Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado, né? Agora, essa questão da gente mudar a nossa forma de ver a Previdência, certamente vai acontecer. Então, é uma mudança realmente de pacto, de pressupostos. O que está sendo proposto é uma nova fórmula. E isso que os brasileiros precisam entender. Eles vão ser pessoalmente atingidos e têm que se preparar pessoalmente daqui para frente. Agora, você diz assim, se a gente não fizer nada? Então, deixa tudo como está. Deixar tudo como está vai implicar que eu continue tirando recursos de outras áreas para pagar esses benefícios. E com a população envelhecendo cada vez mais, eu vou continuar cada vez mais precisando de mais recursos. E aí a população tem que entender, se eu aplico aqui, eu deixo de aplicar em saúde, em segurança, enfim, em outras áreas que são importantes também. Acontece que, se a sociedade entender que isso é importante, é o mais importante, tudo certo. Então, a sociedade tem que entrar nesse debate dizendo, eu quero ou eu não quero a reforma. Ela precisa estar clara do que ela está abrindo mão para ela ter, né? Então, é isso que precisa ser colocado de forma muito mais clara do que o que está sendo apresentado hoje. Com tanta propaganda enganosa, porque não deixa claro e promete o que não é possível entregar, fica impossível para o povo brasileiro entender o que está acontecendo. Então, assim, me parece que, na verdade, a gente tem um problema seríssimo aí. A forma como é colocada a reforma, sempre tocando pavor, que, se não fizer em tantos meses, nós vamos para o buraco. Isso não existe. A reforma da Previdência, ela já foi feita desde de 98, já foram feitas constitucionalmente várias delas. Elas já diminuíram significativamente os padrões de servidores públicos, de trabalhadores da iniciativa privada, e as pessoas continuam dizendo, e além das reformas constitucionais, foram feitas pequenas reformas infraconstitucionais, ou seja, fora da Constituição, que tiraram direitos. Nós estamos há 25 anos com direitos sendo tirados das pessoas. Não é possível. Se você contabilizasse isso também como um déficit na gestão, isso é um déficit de gestão, é uma irresponsabilidade. Sim, 20, 30 anos eu estou tirando dinheiro e continuo falando. Daqui a 30 anos nós vamos continuar falando isso, a não ser que eles acabem com a Previdência Social como eles querem, que aí a gente não vai ter mais o que falar porque o paciente está morto, né? A gente vai voltar a falar da mesma coisa. Então, assim, é mais do que isso, é que, na verdade, a sociedade não participa, porque a sociedade é deliberadamente excluída desse processo de debate e de discussão. Aparece uma reforma e, de repente, aquela reforma é pior do que a do anterior, que foi pior que a anterior, e já há um acúmulo de reformas. Fica parecendo que a gente está sempre partindo do zero. A gente não está partindo do zero. A gente tem supressão de auxílios, doenças em montantes enormes. A pensão por morte no Brasil já sofreu várias investidas. Isso tudo diminuiu. A aposentadoria, aquela que você trabalha em condições agressivas à saúde, também foi muito delimitada nos últimos anos. Então, está tudo sendo diminuído. Então, fica parecendo que não está havendo nada no Brasil. Está havendo, sim, uma nefasta e contínua escolha pela diminuição da proteção social. Só que isso não redundou nesses anos todos, Marcelo e Diana, não redundou em proteção social máxima, só no discurso, que é, usando-se da solidariedade, infelizmente, de que quando a solidariedade interessa para, enfim,
ser prejudicial, eu uso uma expressão chula, mas não, desculpa, mas ser prejudicial aos brasileiros, aí você usa a solidariedade. Na hora que é para melhorar a condição de vida das pessoas, você não usa para aumentar o nível de proteção social. Então a solidariedade no Brasil, ela é só usada para prejudicar as pessoas. E vai acontecer isso de novo, porque nós vamos chegar no final desses tantos anos com várias pessoas em situação de dificuldades financeiras postas por essas contribuições feitas pelos bancos, e quando chegar no final, os bancos vão dizer assim, eu não vou garantir aquele salário mínimo que eles disseram que a gente vai fazer um fundo para garantir. Volta para o governo. Ah, mas o governo está proibido. Aí o governo vai voltar. Então, quando a hora vier o prejuízo, vai voltar a conta do prejuízo para a gente. A conta do lucro fica sempre no setor privado e a conta do prejuízo volta sempre para a gente. Agora eu quero entrar numa questão polêmica que eu abordei no começo do programa, que é a questão dos militares. O governo diz que vai mexer em todos os setores, né? Iniciativa privada e no setor público. Mas não, nessa primeira proposta não tem a questão dos militares. Qual é a opinião de vocês? Ela vai ser apresentada depois num próximo projeto. As linhas gerais, na verdade, aconteceu porque a gente tem um governo que tem um perfil diferente. E um perfil pró-militar, né? Então, a população elegeu esse... O presidente é um ex-capitão reformado. Exatamente. Então, é natural, dentro do jogo político, que ele favoreça as suas bases, né? E o que acontece? Só que as regras gerais já foram dadas. Então, esse militar que hoje não tem uma idade mínima para aposentar, ele passa a ter 55 anos de idade mínima e um tempo mínimo de contribuição de 35 para homem e 30 para mulher. Muito parecido com o que é para a iniciativa geral hoje. Você fala assim, olha, é um avanço? É um avanço pelo fato de não ter essas exigências anteriormente. Mas vai depender de como a proposta vai ser apresentada. Então, o que foi dado é que, em linhas gerais, eu tenho agora uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, que é diferenciado em relação ao resto da população, em 5 anos de contribuição e em 5 anos de idade. Porque a senhora estava dizendo que até em outros países já é assim. Em outros países, a aposentadoria dos militares sempre foi diferenciada por conta do trabalho que eles exercem. Então, não é que o governo só está favorecendo a categoria, porque é uma categoria que já tem um trabalho diferenciado. Neste caso, entre os agentes penitenciários, os policiais militares e as Forças Armadas. Então, toda essa categoria de segurança pública, ela já tem um tratamento diferenciado em outros países e vai ter aqui também. Professor, e para o senhor, qual que é a sua opinião? Porque, por exemplo, tem gente que às vezes é uma viúva de um militar e ela continua recebendo, a filha continua recebendo e vai passando de geração para geração. Isso acaba, né, superlotando lá os custos da Previdência. E qual que é a sua opinião? Esses excessos, eles não são mais admitidos, mas eu acho que, de uma forma geral, esses excessos estão sendo consertados. Eu não acho que eles são perpetuados, não. Eu acho que a gente tem que informar o povo brasileiro de que, mesmo no caso dos militares, mesmo no caso dos servidores públicos, tem havido uma constante reforma. Então, eu não vejo problema nesse sentido de que há uma... Mas quando se escolhe prestigiar os militares, sob a argumentação de que é um trabalho diferenciado, agressivo à saúde de forma diferenciada, eu acho que é um pouco... Porque hoje em dia não há trabalho que não seja agressivo à saúde e muito agressivo à saúde. Então, todos nós somos muito agredidos à saúde. Então, condições especiais, elas existem em todos os trabalhos de uma forma generalizada, e cada vez mais nós somos submetidos a um estresse enorme, que certamente um policial é submetido, mas também é submetido qualquer pessoa que trabalha não um banqueiro, mas o bancário, aquele que trabalha lá e que fica lá tendo que dar resultados para o banco. Então, assim, isso me parece que não é um motivo suficiente. O motivo efetivo de se tratar mundialmente de forma diferenciada esse setor na verdade, a ideia de que quem tem a arma tem o poder, né? A realidade é essa. Então, eu tenho que tratar diferenciado quem tem a arma porque ele tem que ficar do meu lado. É uma questão básica de militarização que passa todos os países que querem se manter no poder. E aí não adianta ser coreano do norte, coreano do sul, porque, na verdade, quem tem a bomba atômica é quem manda no mundo. Então, quem tem as forças armadas é quem manda no mundo. Então, em certo sentido, há uma razão de dizer que não há democracia sem as forças armadas, que é truculento, né, uma coisa truculenta, mas porque esse nosso forma de vida, ela só se mantém com a possibilidade de que as armas, a violência seja utilizada quando tudo falhar. E aí o dono da violência vai prestigiar especificamente determinados setores, e é isso, eu não vejo como tratar diferentemente algumas pessoas por conta das condições especiais do trabalho, mas pela posição estratégica que existe
no modelo de Estado que nós escolhemos hoje em dia. A gente lembra que essa proposta foi entregue em fevereiro e agora ela precisa ser aprovada na Câmara e depois no Senado. Para vocês, qual vai ser o caminho dessa PEC da reforma da Previdência no Congresso? Então, vai ser aprovada sem alteração, todo por jogo exemplo? político está sendo feito para que ela seja aprovada como está, né? Ela tem alguns pontos que são muito polêmicos. Então, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, está recebendo muita crítica entre os parlamentares. Talvez seja o ponto mais crítico da reforma. Para as pessoas entenderem, esse benefício não é um benefício previdenciário. As pessoas não contribuem determinado tempo para receber. É um benefício assistencial. Ele é pago a deficientes e a idosos, atualmente a deficientes e idosos que têm a partir de 65 anos de idade. Essas pessoas, os deficientes em qualquer idade e os idosos a partir de 65, hoje recebem um salário mínimo de benefício, vitalício, até morrerem, né? Com a proposta, ele muda a fórmula, não para os deficientes, as regras se mantêm. Mas para esses idosos, eles passariam a ter acesso ao benefício apenas a partir dos 70 anos de um salário mínimo. E todos os outros, aí o governo amplia o que ele chama de assistência, a partir dos 60 anos, mas pagando R$ 400 por mês. Então, vamos lá, de 60 a 70 as pessoas receberiam R$ 400 por mês e a partir dos 70, automaticamente, esse benefício seria elevado a um salário mínimo. Só que quem está hoje entre 65 e 70 anos teria o benefício reduzido. Aí você fala, olha, mas então a partir de 70 ela tem direito? Sim, mas eu tenho 500 mil brasileiros hoje que estão entre 65 e 70 anos, que se a proposta passar, vão ser afetados. Então, essas pessoas contam com um salário mínimo por mês. E aí, se passar a proposta, elas vão ter R$ 400. Então, é uma redução de 60% da renda dessa família. Essas pessoas têm que ser preparadas e avisadas para que isso acontecendo, sendo aprovado, o benefício vai ser reduzido. Então, isso tem recebido muita crítica, porque a outra questão, o professor Marcos já colocou, é que vai ter mais exigência para essa pessoa fazer jus ao benefício do BPC. Elas têm que provar a condição de miserabilidade, ou seja, per capita na família, no máximo, 1/4 do salário mínimo. Então, as regras vão ser mais duras, né? O governo, ele faz esse contraponto. Mas eu estou dando mais oportunidade para as pessoas, a partir de 60 anos, receber o benefício. Mas o governo já está vendo uma migração. Essas pessoas que são 60 anos, hoje, que estão nessa condição de miserabilidade, já recebem o Bolsa Família. Elas migrariam do Bolsa Família para o BPC, para o benefício de assistência. E, em média, o Bolsa Família paga R$ 130. Então, para essas pessoas vai ser ótimo, que elas deixam de 130 para receber 400, né? Só que quem já recebe um salário mínimo teria o benefício reduzido para 400 até os 70 anos de idade. Então, isso, as pessoas têm que se preparar, porque isso vai afetar hoje 500 mil pessoas diretamente. Professor, você acha que esse texto vai passar sem qualquer alteração ou vai haver alguma alteração? Esse exemplo que a professora deu é ótimo, ele não subsiste. Muita coisa ali não deveria subsistir, porque é muito mal escrita. Aliás, é um texto mal redigido. Essa reforma da Previdência não vai se esgotar na Casa Legislativa, ela vai ter problemas no Judiciário, problemas seríssimos, porque os conceitos utilizados estão, em alguns momentos, equivocados. A redação, a forma legislativa de escrever, ela traz vícios formais na própria processo legislativo, vai ter problemas seríssimos. Então, assim, pode ser que eles queiram fazer assodadamente, porque tudo no Brasil se busca fazer assodadamente, mas certamente entidades sindicais, entidades de representantes cristãs e tudo mais não vão se sentir confortáveis com o que vai acontecer. Esse é o exemplo claro. O governo colocou no texto requisitos para a obtenção do benefício que já tinham sido vencidos no Supremo Tribunal Federal para evitar que a miserabilidade ou a aferição da dificuldade financeira de uma família fosse tão impossível de se alcançar. 1/4 do salário mínimo, já tinha se vencido isso como critério de observação no judiciário, isso só se fazia administrativamente. Ele coloca isso na Constituição, o próprio Supremo já dizia, a pessoa miserável, que não é miserável, a expressão constitucional é que não possa prover a sua subsistência ou tê-la provida pela família. Quando você fala isso, você fala 1/4 do salário mínimo,
ou então uma outra pessoa que já recebe um desses benefícios, ele ser contabilizado para efeitos desse 1/4 do salário mínimo. Isso eram requisitos que já tinham sido ultrapassados. O judiciário já tinha chegado à conclusão que não havia, era um nível civilizatório, patamar civilizatório de debate que não se fazia mais. E aí hoje eles voltam, pega aquilo que já era um avanço civilizatório de um debate profundo no meio judiciário e retrocede com requisitos que já tinham sido ultrapassados depois de debates de anos no judiciário. Então, assim, você percebe que se ele passar, vai ser na forma que ele disse que não passaria, que era entregando cargos, eu não sei porque razoavelmente não é possível passar isso tão rapidamente, dada péssima redação, dado aos retrocessos alcançados e dado as consequências para o Brasil fazer isso em 6 meses. Se um Congresso faz isso em 6 meses, ele é também irresponsável. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer porque foi um debate muito esclarecedor. Então, agradeço a Diana Vaz de Lima, que é professora de Contabilidade Pública e de Contabilidade do Setor Previdenciário do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília e pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB. E muito obrigado também ao professor Marcos Orione, que é mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, é autor de vários artigos e obras sobre direito previdenciário. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!